mulher. A ABEA-RJ, que é a Associação Brasileira de Engenheiras e Arquitetos do Estado do Rio de Janeiro, a ABEA foi criada em 1937 por 11 mulheres, coordenadas e lideradas por Carmen Coutinho. É uma entidade precursora do sistema Confia-CREA, inclusive na época não tinha nem curso de arquitetura, e só existia um conselho profissional. Depois teve conselho de química, e o CAL foi criado há 10 anos, e também continuam todos fazendo parte da ABEA. A gente não podia deixar essa data passar em branco, mas com a pandemia não dava também para fazer grandes comemorações. Então a gente pensou em fazer uma live, mas a hora que foi fazer uma lista de uma live de mulheres em evidência, a gente marcou a princípio 5, não deu mais de 20 nomes. Mas sem mulheres em evidência, a gente aí teve que fazer outras restrições no modelo. A gente colocou mulheres em evidência com cargos e, mesmo assim, a gente tentou priorizar de tentar colocar pessoas das 5 regiões do Brasil. E, ao fazer isso, hoje é a quinta, e também explorar as diversas áreas, sempre tentando colocar uma arquiteta ou alguém que a gente diz das geociências, para poder prestigiar todo mundo, não ficar só presa na engenharia. Mas a gente hoje, que é o dia que a gente optou por falar de ética e empreendedorismo, a gente diversificou também, eu acho que vai ficar muito interessante. Então é o seguinte, eu vou fazer uma breve apresentação de todas, depois elas complementam a saudação, depois a gente faz uma pergunta. Vocês, por favor, participem pelo chat, que a gente vai lendo as perguntas aqui. Eu ainda não estou enxergando ninguém, tá? Mas daqui a pouquinho eu devo começar a enxergar o chat. Então, eu vou começar citando todo mundo que está presente na nossa mesa virtual. Flávia Rochim, engenheira civil e foi conselheira no CREA-RJ, é presidente da Associação Feminina de Engenharia, Agronomia e Geociências do Estado de Minas, que fez 1 ano já a entidade, foi coordenadora nacional da Comissão de Ética do CONF. Obrigada por ter vindo, Flávia. Rosa Tenório é presidente do CREA Alagoas, acho que é a primeira mulher presidente do CREA Alagoas, é engenheira civil e trabalhou diversos empregos públicos. Ela depois vai detalhar, se ela achar importante, ela detalha melhor a experiência profissional dela. Mas também é uma aguerrida mulher na luta pela valorização da mulher na área tecnológica. Helena Martins, obrigada por ter vindo, Rosa, obrigada por ter vindo, Helena. Helena é geóloga e paleontóloga. É interessante isso, segundo ela, trabalhou 20 anos com paleontologia. Ela é mentora na área de empreendedorismo feminino. Eu também acho que vai ser extremamente a nossa mesa, interessante a mesa, né? Vamos lá. Geisa é jornalista e gestora pública e é a coordenadora geral do Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Estado, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, está fazendo um belíssimo trabalho e a sociedade civil participa desse fórum. É muito interessante em vários comitês. Acho que não só as entidades da área tecnológica, mas todos os segmentos têm participação, voz, voto, e o trabalho dela é muito bacana mesmo. Eu acho que vale a pena, que a nossa discussão vai ser muito legal. Carmen, obrigada, Geisa, por ter vindo. Carmen Leonora, que quem faz parte do sistema Confia-CREA não tem como não conhecer Carmen Leonora. Ela é engenheira civil, é arquiteta, é advogada, foi conselheira federal, foi conselheira regional, conselheira regional, durante mais de 20 anos foi uma gerentona lá no Confia e criou com a assessoria parlamentar. Ela é uma aguerrida defensora do sistema profissional, super competente. Obrigada, Carmen, por ter vindo. Simone Fegelson é arquiteta urbanista, foi diretora do IBAP, RJ do IBAP
nacional. É escritora, professora, tem doutorado em engenharia e é membro da Comissão de Ética do CAL RJ, onde ela é conselheira. Obrigada por ter vindo. Vamos lá, vou abrir pela Flávia para ela fazer alguma complementação e depois volta, depois de todas, eu vou passando para todo mundo, depois volta para mim, tá bom? Obrigada, gente. Vamos lá, pessoal, eu vou olhar quem já está aqui para ir comentando, tá? Vou tentar. Já. Boa tarde. Gostaria de agradecer a Yara, através da ABEA RJ, pelo convite de estar aqui hoje à tarde com vocês. Muito prazer em estar com todas, com Rosa, Carmen, Simone, Helena, Geisa. Fiquei muito feliz quando a Yara entrou em contato comigo para a gente poder estar participando, e com a oportunidade de poder a FEAG-MG estar apoiando este evento, A gente apoiou o evento durante toda a semana, E foi muito legal, porque é uma semana que está sendo muito intensa relacionada ao Dia Internacional da Mulher, Então, estamos aí todas em várias lives fazendo esse trabalho, de levar informações para as mulheres, para toda a sociedade, a respeito dos nossos trabalhos, das nossas vidas pessoais, muitos relatos de oportunidade de trabalho de cada uma vivenciou, Acho que tem sido bem intenso, semana que vem continua, acho que tem bastante live semana que vem. Pois complementando um pouco a respeito do que Yara falou, eu sou formada em engenharia civil, atuo como autônoma, já vai completar 20 anos de formada. Em dezembro desse ano eu completo 20 anos, que foi nessa estrada longa da vida. A maior parte desses meus 20 anos eu atuei como prefeituras municipais aqui do estado. E hoje está como autônoma, não é? Hoje está como autônoma. É porque está falhando, vou passar para a Rosa e depois a gente fala mais, tá? O seu está falhando, está travando, não sei por quê. Rosa? Ok, obrigada, Yara. Igualmente a Flávia também, agradecer o convite. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Algumas colegas do Confea, prazer, Carmen, só conhecia de nome, mas um prazer enorme. Carmen Leonora, Helena, Geisa, Simone, Flávia, Yara, a gente já se conhecia, Já teve bons bate-papos. E a todos que estão nos ouvindo, que estão aqui nos presenteando, nos ouvindo nesse bate-papo super bacana sobre ética e empreendedorismo. Eu sou reforçando um pouco o que a Yara falou da gente, eu sou engenheira civil de formação pela Universidade Federal de Alagoas, sou natural de Maceió. Estou formada agora esse ano fazendo 30 anos, Flávia, estou um pouquinho na sua frente, mas fazendo 30 anos de formada. Trabalhei em diversos órgãos públicos e uma coisa assim meio atípica, porque eu, como engenheira civil, fui controladora geral do Estado, uma coisa engraçada, como uma controladora engenheira e não uma controladora contadora, mas eu fui controladora geral do Estado, no governo do então Teotônio Vilela Filho. Eu fui integrante do Fórum Alagoano contra a Corrupção, só para trazer um pouco da questão ética para a nossa discussão, fora outros cargos na área pública também, mais voltados à engenharia, mas especificamente nessa questão do tema atual, eu trago talvez um pouco dessa bagagem, dessa experiência prática que a gente teve tanto na Controladoria Geral do Estado como no Fórum de Combate à Corrupção do Estado de Alagoas. E atualmente eu estou presidente do CREA, fui eleito ano passado e como beneficiária, primeira presidente mulher em 52 anos de CREA Alagoas, que é um desafio enorme, meninas. Nesse mundo somos em torno de 15% do nosso sistema, não é isso, Carmen e Flávia, que já foram lá são do sistema. Então, desafio grande, e como nós, mulheres, somos movidas a desafios, estou aqui hoje, aceitando com enorme prazer esse desafio de estar aqui me brindando, na verdade, e dividindo esse evento com vocês. Mais uma vez, obrigada e à disposição, Yara. Helena Martínez.
gente, que alegria estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Estou muito contente de estar aqui, porque assim, eu sou paleontóloga, né? Tenho formação em geologia e sou paleontóloga, né? Estudei de dinossauros a microfósseis, o que vocês possam imaginar. E eu me formei, gente, tem 34 anos. Então, quando eu comecei a embarcar em plataforma, só tinha de mulher, sabe? Eu já fui direto para a boca do poço. Tipo assim, para a perfuração ou não para? Era mais ou menos assim, chegou na zona de óleo ou não? Eu tinha 22 anos de idade. E hoje eu estou com 56, estou aposentada, mas assim, eu tenho acompanhado esse progresso das mulheres, né, das que vieram antes da gente e da nossa geração, a geração seguinte, na área das geociências em especial, não é? Porque nós fizemos muitas conquistas, nós mulheres mudamos a área de geociências ao longo desse tempo, e claro, temos muitas conquistas ainda. Eu trabalhei como paleontóloga há muito tempo, e em determinado momento, como eu sempre tive essa veia empreendedora, eu comecei a gerenciar projetos de pesquisa, e daí, gente, foi um pulo, né? A gente diz que reinventa a carreira muitas vezes, e é verdade. Depois que eu passei dos 50, eu comecei a trabalhar com mulheres empreendedoras, pegar toda essa experiência de gestão de projetos, de empreendedorismo, e passar para as mulheres para que elas também empreendam. Até porque nós, como geólogas, engenheiras, arquitetos, temos que empreender a nossa profissão também, não é? A nossa vida. Então, Yara, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Um beijo para todo mundo que está aqui, para quem está ouvindo a gente também. É um prazer. Eu queria aproveitar para agradecer a Suzana Satanini, que é sua amiga e que foi quem apresentou você para a gente com uma grande apresentação. Obrigada por ter vindo. Queria lembrar que o IBEC é quem está viabilizando para a gente o evento, é o Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos, e a Paola está aqui realizando para a gente poder, a gente não sabe fazer, ela sabe fazer tudo de redes sociais e de viabilizar as teleconferências. Agradecer Cândida, da Paraíba, Renata Fantassini, Beth Maia, que é vice-presidente da BEA, Ruth Carvalhal e Márcia Virgínia, mulheres da Bahia, a Ana Paula Guimarães, que é presidente da IARGE, do CEDER do Rio de Janeiro, o Francisco, que é o coordenador adjunto da Carmen, lá na Paraíba. Não, nacional, né? Ele é de Santa Catarina, é isso? A Marlise Matosinhos, Nádia, Lúcia de Oliveira Peixoto, obrigada. Eu acho que vai dar o maior pé essa mesa. Vamos lá, Geisa, por favor. A sua saudade. Boa tarde a todas e todos que estão aí conosco acompanhando essa live. Para mim é um prazer estar aqui. Eu aceitei esse convite até pelo desafio de estar fora do jornalismo, mas para conversar mesmo e a gente falar sobre essa questão do empreendedorismo na gestão pública, né? Somos todos intraempreendedores aí tentando fazer as mudanças e se adaptar também a esse momento aí da pandemia, que trouxe vários desafios para o dia a dia, para manter o grupo unido. Além de coordenar o fórum, eu tenho um programa na TV Alerj, que é o Rio em Foco, passar todas as segundas-feiras na TV Alerj, que agora está em canal aberto, mas também na net. E tenho o podcast Mulheres Sustentáveis. Esse é um projeto mais pessoal, em que eu converso com as mulheres sobre o desafio, né, de liderar mudanças na área de sustentabilidade. Lá, na Alerj, eu cuido da agenda ambiental lá e, por conta dessa experiência, eu tive a possibilidade, a oportunidade de dar aula para engenharia de produção, falando sobre gerenciamento ambiental. Então, foi também meu contato com a engenharia, para além do fato do meu pai ser engenheiro metalúrgico e, enfim, ser o meu professor de matemática, já que a gente corre para o jornalismo, porque sabe menos matemática. Mas, enfim, é um prazer estar aqui com todas vocês. Obrigada, Geisa. Que máximo. Eu não sabia de nada disso. Vamos lá. Carmen Leonora, a sua saudação. A Cândida já saudou você, uma das empoderadas. Vai lá, menina. Muita felicidade, é com muita alegria que eu estou aqui com todas vocês, com a Clara, Flávia, Rosa, Simone, Helene, Geisa. A gente realmente, nós somos umas mulheres diferenciadas, estamos em evidência e isso é muito
bom, a gente tem que assumir essa evidência. Sou mais antiga do que vocês, né? Eu já passei dos 40 anos de formada. Eu fui conselheira com meus 22 anos de idade, conselheira do CREA. Fui também conselheira federal aos 33 anos. Eu fui a primeira engenheira a chegar no Confea, né? E a primeira diretora, a primeira engenheira, conselheira, a primeira diretora mulher, com muita honra. Isso eu tenho uma honra incrível. Eu sou do tempo, gente, que no plenário do Conselho Federal não tinha banheiro para as conselheiras, o banheiro masculino. Eu usava o banheiro das funcionárias. Porque o Confea tinha aquele, entre aspas, aquele poder que o Congresso Nacional tem, que tem banheiro dos servidores e banheiro dos conselheiros. Hoje em dia não é mais assim. E ao longo do primeiro ano que eu fui logo tesoureira, né, a financeira do Confea, a gente conseguiu colocar um banheiro também feminino. E a igualdade começou por aí, né? Então, assim, eu sou do tempo que éramos 5% de mulheres no sistema. É um tempo que tem mais de 40 anos, gente. É uma vida, né? É uma vida. Verdade. Hoje, voltei para o CREA, eu estava fora do CREA, voltei para o CREA. Eu queria, assim, agradecer a presença e parabenizar a Cândida, que foi ex-coordenadora da Comissão de Ética, atual diretora-geral da Montana Paraíba, e meu colega, hoje, coordenador adjunto, que também já foi coordenador da Comissão de Ética, também meu colega de universidade. Nós passamos os 4 anos juntos, né? Foi muito bom, assim, uma pessoa que até hoje é companheiro de algumas viagens que a gente faz por esse mundo afora, e hoje não trabalhamos mais. E eu inicio ficando por aqui, né? Depois a gente vai falar, a parte a ética me empolga muito, eu também sou advogada, e lá em casa a gente aprendeu a conviver, são 7 filhos, e meu pai, pessoas maravilhosas, são muito éticos, passaram essa questão ética com muito fervor. Tem muitos advogados dentro de casa, porque lá em casa todo mundo é muito profissional. É bem assim, né? Tá, deixa eu passar para a Simone, porque senão a gente não consegue. Sou do Sindicato dos Engenheiros, com muito orgulho, eu vim do Senge, Paraíba. Obrigada. Vamos lá. Simone, por favor. Oi, gente. A última, né? Todo mundo já se apresentou, já se dedurou na idade aí, né? Então não vou ter como escapar disso. Quero primeiro agradecer muito a Yara pelo convite. Yara conheço há muitos anos, né, Yara? Quando eu me entrego, estou entregando ela. A gente está aí na perícia há mais de 30 anos e a gente tenta fazer um trabalho nessa área, contribuindo como pode. Eu hoje estou participando da norma de perícia, da revisão da norma de perícia. Teve reunião até ontem e está vindo, acho que um material bem legal. E atuei no IBAP Nacional durante um período, no IBAP local. Hoje estou no Conselho de Arquitetura, quer dizer, eu já estou no 2º mandato, e na Comissão de Ética, onde eu já estou no 4º ano. E é interessante essa questão de ética, né? Quando a gente vê as situações que vão aparecendo no Conselho, e acho que isso é um pouco que a gente vai falar hoje no debate, né? Porque a gente se depara com uma falta, talvez, de conhecimento do profissional, dos problemas que ele pode ter, e eu acho que esse desdobramento a gente vai ver aí no nosso bate-papo. Como a Yara falou, durante esse tempo todo eu escrevi um livro, que é esse, fazendo propaganda, Perícias de Engenharia e Apuração dos Fatos, né? É um livro que eu tento colocar um pouco desse lado do que a gente faz para quem quer chegar nesse lado, que é um lado ainda místico, né? Tem muito mistério nessa área de perícia. Se vende um mito que não é muito verdadeiro, né, Yara? Então, a gente vê muito disso. Então, se eu puder contribuir, agradeço muito. Fico muito feliz de estar de novo com a Flávia, né, Flávia? Já estivemos numa outra live. Esse tempo de pandemia, a gente só se encontra assim, em forma digital. É isso. Muito obrigada. Obrigada. E viva o batom, né? A Rosa até falou isso, porque é o que a gente hoje mais gasta, é batom, né? Ninguém mais usa o salto alto, ninguém usa mais nada assim complicado. Então, o batom é algo que nos aviva. Olha só,
eu acho muito importante a gente ter esse debate e falar não só na mulher empreendedora, que é muito, como também, inclusive, nas reinvenções que a gente está tendo que ter, né? Todo mundo tem que se tornar empreendedor hoje. E essas não foram opções, quer dizer, a gente foi obrigado a fazer isso. E dentro da ética, eu queria lembrar o seguinte, a gente está tendo uma oportunidade ímpar, porque a gente colocou engenheiras e arquitetas para falarem sobre ética. E eu acho que é importante a gente estimular essa complementaridade que a gente tem nas nossas profissões, e não é como em alguns estados e alguns profissionais que trabalham de uma forma de competição, a gente se complementa. E, além disso, falar sobre que nas comissões de ética, que a Simone falou, que a gente não tem muito conhecimento, tem uma coisa a mais. Os advogados descobriram que eles podem fazer denúncias contra os profissionais nas comissões de ética. Então, eu acho que isso também é um alerta para a gente se tornar menos competitivo. Não é a gente se acobertar, não. Mas a gente ter um pouco mais de cuidado com o colega e observar exatamente o que a Simone falou, de pensar no que o outro está fazendo, como o outro está vendo, chamá-lo, que a Carmen deve se lembrar disso, a gente tinha antigamente nas comissões de ética dos CREAs, a gente tinha o conselheiro dativo. O conselheiro dativo era, por exemplo, se o CREA não encontrar o profissional que foi denunciado, tinha um conselheiro que fazia, às vezes, o defensor público, para poder tentar encontrar o caminho, qual foi o caminho, o percurso do profissional que está sendo denunciado, ou avaliar antes de ter algum julgamento sem defesa. Tá? Eu vou passar agora, vou seguir a ordem da tela aqui que eu consegui enxergar. Vou lançar uma pergunta aqui. Vocês, por favor, se habilitem pela mãozinha aí no quem quer participar. Qual é a função? Simone, o microfone está ligado. Qual é a função de uma comissão de ética de um conselho profissional? Quem que se habilita a responder? Flávia levantou a mão. Vamos lá, Flávia. Bom, homem bem. A comissão de ética, o trabalho da comissão de ética é de fazer o papel da Polícia Civil, a gente fala assim, né? Dentro do nosso sistema do CONFEA-CREA. Ela faz a investigação, a apuração dos fatos do processo recebido pelas câmaras especializadas. Não vai ler não, pelo amor de Deus, fala de cabeça. Eu não estou lendo nada, não. Não? Estou falando de cabeça. Eu repito isso há 4 anos. É cabeça mesmo. A comissão de ética, porque tem a grande questão, e as pessoas, né, que confundem, que acham que a comissão de ética é que julga os processos, e não é a comissão de ética que julga os processos, são as câmaras especializadas, no caso do nosso sistema CONFEA-CREA. Então, o processo, ele entra na câmara especializada da modalidade do profissional denunciado, é feita a apuração na Câmara para a admissibilidade desse processo. O processo sendo admitido, ele vai para a comissão de ética fazer a apuração dos fatos e investigar se realmente aquele profissional tem culpa ou não do que está sendo denunciado. Entendi. E aí, tem o relatório final, que é gerado depois das oitivas, né, que são feitas com as partes envolvidas, denunciante, denunciado e testemunhas, e o processo volta para a Câmara Especializada, acatar ou não o relatório da Comissão de Ética e proferir o relatório, né, a decisão de punibilidade ou não deste profissional denunciado. Obrigada, Flávia. Olha, é o seguinte, eu só vou, antes de passar para a Carmen, só discordar de você numa coisa. É o seguinte, o CREA não tem poder de polícia, nem o CREA, nem o CAP. Então, não é a
ética, a comissão de ética ela não tem poder. Ela tem o poder de apuração, mas essa apuração não é como polícia, porque a gente está apurando, inclusive, o colega, né, o que o colega fez. Então, na realidade, é só essa a discordância. Já fiz parte da comissão de ética durante muitos anos e vou passar para a Carmen, porque a Carmen acho que tem uma experiência também na área de conselheira federal, e é bom que depois também a Simone vai falar, depois da Carmen, sobre a atuação do CAL. Depois dessa apuração que a Comissão de Ética faz, ela devolve algumas comissões de ética, até eu sou recentemente do Rio de Janeiro, ela chegou a mandar uma decisão para a Câmara, e Comissão de Ética não decide, ela só opina, ela só apura. Na realidade, ela apura os fatos e devolve para a Câmara especializada. Os CREAs, cada CREA tem as câmaras de... Vou até pedir a Carmen para falar isso, para não ficar falando muito. Como é que funcionam as câmaras e a comissão de uma forma bem objetiva, tá? Obrigada. Obrigada, Yara. Bom, a questão da ética, né, ela vem muito vinculada aos códigos de éticas que foram todos da época de 70, época de repressão. Então, a maioria dos conselhos federais, em particular a OAB, o CFM, né, o Conselho da Medicina e da Engenharia, esses três foram que saíram na frente, né? O nosso código é de 71, e ele buscava essa questão da repressão que estava tão acirrada dentro das pessoas e principalmente dentro das direções. E com isso o código foi, vamos dizer, editado por nosso sistema, e ele não tinha uma função muito eficaz. Mas em 2002 foi que a gente viu que a coisa começou a funcionar mais rapidamente. E a gente vê que teve um estudo de todas as entidades, porque, por exemplo, no nosso conselho, o código de ética, ele vem das entidades profissionais. Nosso conselho, diferente dos outros conselhos profissionais, que as câmaras de ética, né, não são comissões, são câmaras de ética, elas trabalham no julgamento do processo total, nós não. Nós, como somos criados por entidades, as entidades criaram as câmaras, e as câmaras são por modalidade profissional. Então, a denúncia, quando chega no sistema Confea-CREA, em qualquer que seja o CREA, o processo vai à presidência, a presidência manda, na maioria das vezes, para a assessoria jurídica, e aí há uma emissão de parecer. Se o parecer for favorável à denúncia, então é protocolizado, aquela denúncia é protocolizada, e a partir daí vai para a Câmara do profissional que foi denunciado, para poder haver ou não uma análise dos fatos. A partir daí, a Câmara faz uma análise dos fatos que ocorreram, atos e fatos, né? Que existe uma diferença, que atos é o que se pratica e fatos é onde ocorreram vamos dizer assim, as penalidades, entre aspas, ou as questões inseridas nessa denúncia. A Câmara, quando ela, vamos dizer, delibera sobre a denúncia, sendo positiva, ela defere, aí vai para a comissão de ética. O que é a comissão de ética? A comissão de ética é um órgão assessor da Câmara, assessor do plenário, que ela trabalha na questão de elucidação dos fatos. Então, ela trabalha toda a parte e sempre do momento que você chega, que ela chega na ética, denúncia, você já começa a trabalhar com o contraditório. Existe a resolução 1004, que ela trabalha com toda a parte de procedimentos, essa resolução está em estudo também, pela questão dos prazos, porque os prazos são muito morosos. Nós não temos poder de polícia, isso tem uma lei até no Congresso Nacional, que a gente quer que o Conselho tenha poder de polícia. E existe agora uma abertura que a gente pode trabalhar com a resolução 1090, que foi uma resolução que a Procuradoria, juntamente com o Tribunal de Contas da União, a AGU e também a Controladoria Nacional solicitaram que a gente desse um parecer, que a gente fizesse alguma coisa pela corrupção das obras públicas da engenharia. Que isso foi muito latente no
governo a 2005 aqui para frente, né? Nos últimos 5 anos isso foi muito latente no Brasil. E aí a resolução 1090 ela veio auxiliar as comissões nessa questão da falta ética, ela ser punitiva para o profissional. E eu não sei se vocês sabem, mas pela lei federal, o profissional, de qualquer que seja a profissão, ele não pode ser punido por mais de 5 anos. Isso aí é uma questão assim, legal, né? Que a gente também até lamenta. Porque, por exemplo, aquele caso e não houve a punibilidade de um crime na área técnica, na área jurídica e na área criminal, tá? Mas na área civil também está andando, mas na área profissional não houve nada. Por enquanto, a gente fica por aqui, Yara. Tá, obrigada, Esther. Esther, Bruno, obrigada por ter vindo, tá? Fico feliz e aberta. Simone, você levantou a mão? Não, acho que pode complementar já esse tema em relação ao CAL, né? O CAL é um pouco diferente, ele é mais novo, né? Tem 10 anos. Então, a gente tem uma legislação diferente do que a Carmen colocou, já bem mais atualizada. E a gente tem uma resolução na Câmara, que, na verdade, é uma comissão. São várias comissões que a gente tem dentro do Conselho, e os conselheiros se distribuem nessas comissões. A nossa comissão é a Comissão de Ética e Disciplina, e existe uma resolução, que é a 143, que é bem recente, de 2017, que está até sendo revista. Carlos Fernando participou na última, como conselheiro federal, participou dessa mudança, né? Agora está tendo uma nova gestão. E, de verdade, tem um artigo que eu gosto muito, que eu utilizo muito dentro da comissão, porque eu também acho que não é polícia. Eu acho que a gente tem que ajudar o profissional. A nossa tarefa é tentar melhorar a profissão e tentar ajudar o profissional. Então, esse artigo 20 ele é muito interessante da Resolução 143, porque antes de admitir o processo, você pode pedir documentos para poder entender o que está acontecendo e ver se cabe admissibilidade. Porque a partir do momento que você admite o processo, o profissional já está com aquela mancha dentro do currículo dele, né? E às vezes ele não tem culpa nenhuma. Muitas vezes ele não tem. E a gente se pega, a Yara já deve ter pego também, como perito, muitas vezes com processo judicial contra o próprio profissional. Né? E que uma das armas é entrar no conselho e pedir esse documento aí do conselho para ele ter força dentro do processo judicial. Como as pessoas não têm muito conhecimento, elas acabam entrando nesse barco. Né? Então, essa é uma diferença do CAL. Acho que a gente tem essa possibilidade, pelo que eu vi, do que está sendo revisto, isso vai até se ampliar. Então, antes de admitir, a gente pode pensar. Isso é a forma que eu atuo. Então, eu liberei muitos processos dentro da Comissão de Ética. Né? Claro que os que realmente são comprometidos, a gente tem que admitir. Tem que admitir. Obrigada, Simone. Olha só, essa diferença também entre o CAL e o CREA se dá porque o CAL é uniprofissional. E o que acontece? A gente está, como a Carmen falou, tem um projeto de lei para judicializar, não, é para criminalizar. É criminalização do exercício profissional, que é o que aí sim o CREA vai poder, por exemplo, embargar uma obra, ele não pode fazer isso, ele não pode punir um profissional. É isso que eu disse que ele não tem poder de polícia. Na realidade, ele tem que entrar na justiça. Então, se ele quiser punir um profissional, ele pode até administrativamente, ele pune o profissional, mas na realidade, ele para efetivar isso tem que entrar na justiça. É que nem quando você pega um leigo. Eu já discuti isso várias vezes, você não tem como punir um leigo se ele é leigo. Você pune o seu colega. Então, eu acho que é por isso que é importante a gente ter essa... E tem umas 2 coisas que eu queria lembrar. Uma é o seguinte, que hoje, como houve uma mudança também muito grande, e está havendo uma mudança muito grande dos profissionais serem profissionais autônomos, então isso também torna a pessoa obrigatoriamente tem que ser mais empreendedora, né? E com isso é importante que ela tenha um aprendizado, e não como até a Simone falou, e não a gente partir para punir o profissional. Tem uma outra coisa que eu queria até dar um exemplo, que é um CREA que eu considero que é muito
dinâmico, que é o CREA do Distrito Federal, que quando eles fazem a cerimônia para entrega de carteiras aos jovens profissionais, tem uma palestra, que hoje a presidente chama Fátima Cor. Ela faz a palestra e o coordenador da comissão de ética, ele também participa dessa mesa e ele também faz uma palestra básica, só dando noções do Código de Ética do CREA, tá? Que é um livrinho que tem acesso, e entregue a cada profissional um exemplar do Código de Ética. Eu acho que isso é também legal, porque passa a ser uma coisa de ensino, né? De aprendizado, tá? Vou passar para Flávia rapidamente, para ela se defender ali da gente, né? Todo mundo feito contra ela, mas rápido para a gente poder dar continuidade, tá? E a gente ainda tem o tema empreendedorismo, que é extremamente empreendedorismo das mulheres na área tecnológica, é extremamente importante, tá? Obrigada. Eu acho que eu não me fiz entender, eu não falei em momento algum que fazia o papel, que fazia... Você falou que era igual a Polícia Civil, querida. A gente pode depois voltar à fita. Você falou assim, é igual a Polícia Civil. Não, falei que o papel da Comissão de Ética é investigar conforme a Polícia Civil. Eu não falei que ela trabalha como a Polícia Civil. Eu não me fiz entender. Eu falo isso sempre, em todas as palestras minhas. É só para um leigo entender como que a Comissão de Ética trabalha. Ela trabalha investigando os fatos, como a Polícia Civil trabalha. Entendi agora. Obrigada. Olha só, estão perguntando aqui se o que o processo... A Ana Paula está dizendo o seguinte, que é importante que o processo vá para a Câmara certa, entendeu? Isso é relativo, né? Porque às vezes o que acontece é que o profissional ou age além da sua profissão, das suas atribuições, ou a denúncia é feita de uma forma equivocada. Eu acho que isso tudo aí... eu, na realidade, sou do tempo que advogado assessorava engenheiro. Esse negócio de ir para a procuradoria, na minha época não tinha isso não, quando eu comecei no CREA, há, sei lá, 35 anos atrás, meu primeiro mandato no CREA. E tinha isso não. Na realidade, você chamava o advogado, mas quem decidia era o engenheiro. Não tinha o parecer jurídico que podia virar o advogado, e hoje tem. Para nós, mulheres, quer dizer, eu queria que a gente tentasse, talvez eu tenha falado de forma equivocada, não sei, mas não é palestra, tá? A gente vai discutir, na realidade, aqui as nossas profissões e falar da ética profissional toda, assim, que eu acho que é importante para a gente poder agilizar. Então, agora, Carmen. Bom, o que eu acho importante a gente colocar aqui nesse bate-papo é a questão da ética como um todo, né, gente? Porque é importante nós balizarmos o que é que, com o cidadão ético, né? A ética, ela é longínqua, é da Grécia, ainda do tempo de Aristóteles, nos 360, 370 a.C., e isso fazia com que ele pensava que a ética era a felicidade. Existem alguns países que comungam com essa prática de dizer que o tratamento que se dá de se fazer o bem e se congregar as pessoas para estarem juntos, isso é a felicidade. E a felicidade é a ética, né? Isso é muito de Aristóteles. E para, vamos dizer, a sociedade como um todo, quem ficou com o pai da ética, né, foi o Sócrates, via mais a ética como valores, que eram valores morais, e esses valores, os valores que o homem tinha, ele tinha que trazer para uma sociedade completa, né? E hoje a gente vê a grande falta de ética. A gente vê agora na pandemia as pessoas sem máscara. A ética é você respeitar o ser humano, você respeitar o próximo, aquele que está ao seu lado. Essa questão da pandemia tem aflorado assim, muitas pessoas
a trabalhar a questão da ética, para rever esse respeito ao próximo. De você sair de casa não por uma máscara, você está colocando a saúde vamos dizer assim, em xeque. Isso acho que nós temos que pensar muito a ética por esse lado. E outra questão que a gente está vendo hoje no nosso país, porque essa parte, vamos dizer assim, dessa educação, que a ética é um ser humano educado, é um ser humano virado para o próximo e viverem harmonizados. Né? Isso é que a gente chama de ética. Aí tem um canal hoje que está assim, me angustiando muito, que é a questão dos poderes. Quando Montesquieu ele criou o espírito político, o livro dele, o Espírito, ele colocou muito aquela questão dos poderes constituídos, cada um tinha sua função e sua competência. O que é que a gente está vendo hoje? Que os poderes, eles estão entrando na competência dos outros. Isso, para mim, realmente o Estado brasileiro, ele está... Por isso está acontecendo nós calados, sem fazer nada. Eu acho que a gente tem que levantar. Essa questão da suspeição, não é que você seja contra ou a favor, juiz, ex-juiz, não é isso, eu não estou para pessoas, nem muitos políticos. Eu acho que a gente tem que dar uma definição, que aí quem é suspeito, quem não é, quem tem... Essa suspeição é uma coisa que está também hoje na moda do Brasil. Ela está figurando assim mal para as nossas relações externas. Eu estudei bastante essa parte de relações externas, né? Eu tenho algumas pós-graduações na área internacional, de direito internacional. Eu estudei lá na Universidade do Museu Social Argentino, na Universidade do Uruguai. Currículo não, já falei. Não, se você for falar teu currículo todo, nós vamos ficar aqui até amanhã. Não, aí eu digo assim, eu vejo que nossas relações externas vão muito mal. Então, a gente tem que trabalhar isso e ética, gente. Você sabe que uma coisa que eu acho interessante é o seguinte, que eu acho que é importante falar. Esses grupos de WhatsApp, as pessoas estão se equivocando, porque eu acho que ética é educação, sim, mas a punição, por exemplo, eu já vi casos de levarem para a comissão de ética de conselhos caso das pessoas falarem no WhatsApp alguma bobagem, entendeu? Então, eu acho que isso tudo tem que ser tem que ter muita parcimônia. E os conselhos profissionais, veja bem, eu não estou aqui para punir o meu colega. Eu acho que isso é muito importante e isso é ético, entendeu? Eu não estou aqui para cobertar ninguém, mas eu não tenho poder, eu não sou superior a você. É como um CREA, um CAL não pode dar opinião de qualidade, quer dizer, eu não posso, assim como médico não pode dizer se você tem que fazer a cirurgia por laparoscopia ou abrindo a barriga, entendeu? Igual o engenheiro também, o arquiteto não tem o direito de opinar nesse sentido, em termos de qualidade no conselho. Eu acho muito importante a gente trabalhar, inclusive, eu não estou participando de CREA no momento, mas a gente trabalhar, inclusive, com os nossos representantes, pedindo a eles para terem muito cuidado para essa moda de tentar punir profissional ou a pessoa, ou entrar na justiça até, né? Porque estão entrando nos GCRIM da vida aí, por conta das participações de grupo. Eu acho isso um risco horroroso. Queria tentar ver se a gente consegue. A gente falou um pouco de ética, quer dizer, Rosa, Helena falou que também tem experiência nessa área, não teve? Então, falar um pouquinho para a gente poder também, depois, daqui a pouco, passar para o nosso lado, Geisa, tá? Porque a Geisa também trabalha com ética, né? Dentro da LET. Ela, então, tem muita, mesmo não sendo na nossa área profissional. Yara, assim, a ética, e algum de vocês aqui comentou, né, da importância de se colocar o jovem profissional a par do que é a ética na sua profissão, não é? Porque se a gente não quer que seja feito de forma punitiva, a gente quer que as pessoas estejam muito bem informadas, né? Então, essa formação dos jovens eu acho muito importante, até porque eu penso, nossa, eu tenho filhas adolescentes, né? O que é um jovem no mundo de hoje? Né? Então, preparar o profissional durante a formação universitária e principalmente também, né, quando ele entra no mercado de trabalho ou quando ele entra nos conselhos, enfim, né, é super importante esse tipo de trabalho.
Rosa e Geisa. Quero falar alguma coisa? Geisa, Rosa. O que a Helena falou, eu acho de fundamental importância, né? Comunicação, informação acima de tudo. Se a gente quer que as pessoas ajam com ética, elas têm que saber as regras, saber como se portar, enfim. E isso é algo fundamental para a gente pensar o mundo de hoje, né? E poder trabalhar menos punindo e mais informando, mais dando ferramentas para que as pessoas possam agir da melhor maneira. Perfeito. Corroboro também com vocês. E eu trouxe o livrinho que a Leda falou. O livrinho, meu livrinho de bolso, viu, Yara? Perdoe. Mas eu acho que sim, é importantíssimo essa aproximação, inclusive, dos CREAS, Flávia e Carmen, especificamente, que trabalharam nas comissões de ética e área também, de depoimento, Simone lá no CAL, a aproximação da gente com os egressos. Eu acho que a aproximação dos CREAS com a IES, com as instituições de ensino superior, é urgente e necessária para que a gente esteja junto não só na entrada daquele estudante, mas especialmente nos últimos anos ou nos últimos períodos, para que a gente possa estar junto e esteja apresentando a ele 1002. Existe um código de ética, que foi a resolução número 1002, e que você precisa saber, colega. Existem preços tabelados para serviços, existem questões de respeito mútuo entre as várias habilidades, no nosso caso que somos multiprofissionais, um conselho de multiprofissionais. Então, é imprescindível, essa é uma avaliação muito pessoal e é o que a gente está colocando em prática, mesmo diante desse momento de exceção que a gente vive, pessoal, que tem limitado muito as nossas ações, né? Nossas aproximações, mas a aproximação, a gente já fez a aproximação com a Universidade Federal aqui do Estado, com o Instituto Federal também tem maiores capilaridades, né? Tem campos não só na própria capital como nos interiores, e as faculdades privadas, instituições também de ensino privado, para exatamente ter essa aproximação a gente estar mais junto. Então a gente pode dar uma aula para o meu pessoal de ética? Posso dar uma aula para o meu pessoal, pode levar o livrinho? Posso, e lembrar as pessoas que existem isso, né? Então, assim, além de tudo, eu, como controlador, falei que eu tive uma experiência riquíssima de 4 anos como controladora geral do Estado de Alagoas. Cheguei a ser, sem falar de currículo, viu, Yara, que a Yara não gosta, mas eu fui presidente de uma experiência riquíssima como presidente do Conselho Nacional dos Controladores do Brasil, e isso fez com que a gente fosse um dos maiores defensores do controle, da prevenção. Né? A nossa colega Geis falou isso. Eu costumava brincar que depois que a porteira, de forma muito, quem é aqui da Paraíba ou do Nordeste, depois que a porteira está aberta, o boi foi embora, não recupera mais. Então, vamos evitar que a porteira se abra e que o boi vá embora, tá certo? Vamos prevenir, vamos capacitar. E a gente está junto das instituições de ensino, repito, eu acho que é uma das condições iniciais importantes para que a gente vá colocando aquela gotinha na cabeça do profissional que está iniciando a sua vida. Uma contribuição rápida, mas que eu deixo para vocês, controle e a prevenção antes de tudo. Muito boa. E, olha, eu acho que é importante também a gente fazer um trabalho junto à sociedade civil, porque conselho profissional, ele não existe para o profissional. Ele existe para o profissional para resguardar as suas habilitações, mas eu acho que nos últimos tempos, alguns momentos tem se equivocado, porque na realidade o conselho é para proteger a sociedade do mal profissional e não ficar protegendo o profissional. Se eu posso instalar um interfone, não, sou engenheira civil, tem que ter um engenheiro eletricista que vai recolher uma RT para ele poder instalar um interfone. Se eu vou fazer isso com ar-condicionado, vocês vão me desculpar, eu acho que eu não sei se eu podia falar isso, já tendo sido conselheira federal, várias vezes conselheira regional, mas eu como cidadão entendo assim, quando eu crio uma resolução de que para instalar um ar-condicionado tem que ter de parede, tem que ter uma RT com um profissional, engenheiro mecânico, eu estou abrindo um puta mercado para o porteiro, entendeu? Sem ser preconceituosa com o porteiro, mas é isso que vai acontecer, porque nisso eu acho que ainda tem o termo de valores. Eu defendo uma coisa que é engenharia tronco, que um dia ela vai ser criada, que a gente sair da faculdade como engenheiro tipo clínico geral, entendeu? E aí depois você se especializa, não é para fazer um curso de 4 anos, vai fazer de 5 anos mesmo. E depois você se especializa se o mercado exigir e tal. Eu acho que a discussão de ética, ela, apesar de serem coisas, eu não sei, quando se começou aqui já fiquei tensa, mas
eu acho que elas são muito complementares, é muito complementar com o empreendedorismo, com a valorização e com o novo mundo, né? Porque o mundo real mudou muito. Vamos lá, Carmen. Eu queria dizer aqui ao público todo que a Comissão Nacional, a Coordenadoria Nacional de Comissões de Ética, aprovou uma proposta já bastante, vamos dizer, estudada, que vem do CREA Paraíba, que é a questão da gente, junto com os CREAs jovens ou júnior e as comissões de relacionamento profissionais dos CREAs, a gente fazer um trabalho dentro das escolas de engenharia, agronomia, geociências, porque esse bloco, ele vai lá, nós já estamos em incursão com algumas universidades que a gente tem já assento no CREA e outras que a gente também tem conhecimento, juntamente com a Comissão de Educação do CREA, e já estamos, daqui para maio, a gente já tem o plano piloto pronto para a gente entrar dentro das universidades e virtualmente, viu, gente? Isso aí vai ser um trabalho ótimo, porque a gente vai entrar com a deontologia e prática profissional desde o iniciando o calouro até o egresso. Isso vai ser um trabalho que a gente já começou, a gente fez isso em 80, quando eu era conselheira regional, eu fazia isso, e eu ia lá para as universidades do interior, da Paraíba, né? Então, agora a gente vai fazer isso, e as comissões de éticas todas se comprometeram para a gente fazer esse trabalho no ano de 2020, se Deus quiser. Que bárbaro. 21 já que nós estamos. Mas a outra coisa, então fala com a Fátima, porque ela já fez convênio com as escolas de nível médio e primeiro grau, que falava antigamente, agora é ensino fundamental. Do ensino fundamental, exatamente para começar, para estimular, e estimulando a entrada do profissional na área tecnológica. Eu acho que o seu projeto aí, você podia entrar e também agregar a sugestão de fazer um trabalho para trazer o profissional para a área tecnológica. No CREA-DF, eles têm um convênio com o CAL, então eles fiscalizam de forma conjunta. Isso podia também ser em todos os estados, porque se isso acontecesse, a gente teria menos processos éticos, inclusive a valorização das nossas profissões. A Nádia está falando aqui que prevenção também é a tônica do trabalho da Geisa na Alerj. E eu acho que sim, porque quando ela está agregando toda a sociedade civil e discutindo, ontem mesmo, no comitê, eu faço parte do comitê gestor de cultura e turismo, e nesse comitê tem um deputado aqui no Rio que resolveu mudar o nome do Maracanã de Mário Filho, que é o idealizador do projeto do Maracanã, na década de 1950, quando teve a Copa do Mundo aqui, foi quando o Maracanã foi inaugurado e tal, para Pelé, entendeu? Não tem nada contra o Pelé é o homem do futebol do mundo, todo mundo conhece Pelé, mas Pelé, então, muda o nome lá do estádio do Morumbi, do estádio de Santos, mas respeita o Mário Filho, que foi quem idealizou o projeto do Maracanã, foi quem construiu. E isso a gente discutiu lá na Câmara Setorial. Quer dizer, então são as discussões da sociedade civil e a Geisa, ela rege muito bem todos os grupos e as comissões com a sua equipe. Eu acho que isso também é extremamente importante, não só para a ética, como para o empreendedorismo. Flávia, você. É só pontuar mesmo que o que a Helena, Geisa, Rosa e Carmen falou é um trabalho que a gente já tem, né, buscado a fazer pelas comissões de ética e nas coordenadorias nacionais há muito tempo. E essa questão principalmente da prevenção, né, para o estudante, né, o egresso, essas informações todas, a gente tem que levar para eles, porque a faculdade ela não consegue passar essas informações para os estudantes, para os universitários. Então, é o nosso papel de fazer, entrar nas instituições de ensino e levar essas informações que nós aqui temos, né, dos conselhos. E quando eu estava como coordenadora nacional, eu participava das reuniões dos colégios de inspetores, colégios de entidades de classes, colégios de
respeito da ética, né? E a Rosa aí mostrou, né, o livreto. Nós temos na verdade, esse livreto que está com a Rosa, ele é um pouco desatualizado. A gente tem o último é de 2019, né, da SOIAD de 2019, e que já tem a resolução 1090 contemplando nele, né, que é a respeito da punibilidade por má conduta pública ou escândalos. E aí, toda palestra, vou encerrar, toda palestra que eu realizava presencial, que agora eu realizo só virtual, né, eu ia com uma caixa de livretos debaixo do braço para distribuir para os estudantes, né, e profissionais que estavam participando da palestra que eu ia proferir, né. Então, a gente tem mesmo que lembrar desse livreto e levar, porque é o nosso dicionário, vamos falar assim, sobre ética profissional. É um guia, né? Olha, gente, a Esther, ela também é advogada, além de arquiteta e urbanista. Ela está sugerindo o seguinte, que no curso de Direito, no 7º período, tem uma matéria obrigatória, que é a ética. E ela acha que deveria ter também essa matéria nos cursos de engenharia e arquitetura, inclusive envolvendo responsabilidade civil. Eu acho que é fundamental. Fiz uma live recentemente com um juiz falando sobre responsabilidade civil. Eu entendo que a gente tinha que explorar, além de um código de ética, a gente tinha que ver as responsabilidades dos profissionais também. Obrigada, Esther. Simone. Não, só para complementar, foi até bom que a Esther colocou isso. O CAU também faz esse trabalho, tem a cartilha também aqui. Mas essa cartilha a gente também trabalhou tentando levar nas universidades, fizemos alguns seminários, isso está dentro do escopo da comissão, fazer essa divulgação e tentar levar esse conhecimento da ética profissional para evitar que tenha tanto processo, né? Eu acho que a meta de qualquer comissão de ética, de qualquer conselho, é quanto menos processo, melhor a gente está trabalhando. Então, é nesse sentido que eu queria só complementar esse item. Agora, obrigada, Simone. Gente, e o empreendedorismo feminino? Como que a gente vê, como cada uma de vocês, tá? E vocês aí pelo chat, como que vocês estão enxergando essas mudanças que a gente está tendo que fazer, né? Que são obrigatórias. Como que, Helena, por favor. Olha, vou falar uma coisa para vocês. Tem muita gente que ainda acha que empreendedorismo é abrir uma empresa, né? O empreendedorismo também é abrir uma empresa. Mas a verdadeira definição do empreendedorismo é realizar, fazer acontecer, que é o que nós todas fazemos, não é? Então, o que acontece quando a gente fala de empreendedorismo, Yara, é assim, cada uma de nós tem uma afinidade com determinada área, sustentabilidade, a ética, enfim, a sociedade como um todo, né? Então, cada uma de nós se identifica com uma parte de alguns dos temas, e aí nós começamos, o que cada uma de nós começou a fazer aqui? Empreender nesse tema, não é? Eu saí da paleontologia, que eu amo, sabe? Que eu amo. Mas quando na sociedade eu comecei a perceber de que poucas mulheres escolhem a área tecnológica, e não é por uma questão de vocação, mas são por questões culturais e sociais, não, aí tem um ponto de atenção onde eu quero empreender. Quando a gente percebe a própria situação da mulher hoje, né, as questões de violência da sociedade ligadas à mulher, e o quanto isso implica também no quanto aquela mulher consegue trabalhar tranquilamente, isso é uma outra área de empreendedorismo. E eu queria colocar também aqui a questão de que cada uma de nós somos empreendedoras da nossa própria carreira. Quando eu cheguei no mercado de trabalho, na década de 80, a tradição, vamos dizer assim, era entrar numa empresa e a empresa tomar conta da carreira da gente. E isso não é bom, e isso também não é mais a realidade, né? Isso, Yara, tem mexido bastante com a cabeça dos jovens também, né? Eu gosto muito de trabalhar com jovens, né? Mas, assim, a gente sabe que o mercado de trabalho já está diferente da nossa época, né? Então, enquanto jovem hoje, ele tem que prestar atenção de que ele é um empreendedor dele mesmo. E, nesse sentido, eu acho que um exemplo para as meninas, para as mulheres, né, para as meninas que pensam em fazer uma carreira tecnológica e para as mulheres que estão nessa área, é super necessário
elas se espelhem em pessoas que elas admirem, que já tenham trilhado um caminho. Eu sinto que as meninas, eu já trabalhei muito indo a escolas para falar da área tecnológica, escolas de ensino fundamental e médio. As meninas, elas precisam, as jovens, de um exemplo de que aquelas barreiras que elas ainda estão encontrando na sociedade para entrarem na carreira tecnológica, para se firmarem nela, outras mulheres já derrubaram ou já venceram algumas dessas barreiras. Então, Yara, o exemplo, não sei se vocês concordam comigo, mas esse exemplo também, divulgar que isso foi feito, é importante, é muito importante também. Geisa. Helena falou uma coisa fundamental, né? O exemplo arrasta. Assim, graças aos céus, eu acho que a realidade que a gente vive hoje é uma realidade que você tem muitos movimentos, muitas ações no sentido de trazer, de expor as mulheres para outras mulheres, né? A criação de redes. Eu tenho observado muito, pelo fórum, eu coordeno o Rio de Impacto. O Rio de Impacto é um movimento formado por instituições intermediárias dos negócios de impacto social e que busca justamente fomentar a entrada de empreendedores nesse mundo, entendendo que eles podem fazer, além de buscar o lucro, também mudanças na realidade que eles vivem. E isso é muito interessante, assim, que esse mundo ele é povoado de mulheres, mulheres líderes de instituições, de empreendimentos que buscam justamente gerar essas pequenas mudanças. Mas o que é mais interessante também observar é que o empreendedorismo feminino, ele também precisa ser diferenciado. Não é à toa que, por exemplo, a gente tem instituições como o Sebrae, que já cria programas direcionados para o empreendedorismo feminino. O Sebrae delas é um exemplo, a gente falou disso recentemente num programa que eu, enfim, mediei. Por quê? Porque as mulheres, elas não têm tempo para dedicar 100% da vida delas ao empreendimento. Elas dividem esse tempo com as obrigações na sua casa, que ficaram muito evidentes durante a pandemia, né? Esse desequilíbrio que existe. Elas dividem com a atenção com os filhos e a cobrança sobre a mulher na criação dos filhos é maior. Então, acaba que elas sempre vão para empreender como uma parte, um bico, algo que elas não podem se dedicar completamente. E, na verdade, quando você começa a ter conhecimento sobre finanças, gestão e uma série de coisas que você tem que colocar ali no seu negócio, aí a gente começa a mudar essas realidades. Então, assim, eu acho que em todos os setores a gente tem as mulheres empreendendo e é importante que a gente desenhe, né, que a gente traga os exemplos de quem já trilhou esse caminho, para ficar mais fácil, para segurar na mão e trazer mais mulheres para esse campo. A Ana Paula escreveu ao mesmo tempo, antes de você falar até, e ela é exatamente no caminho que você falou, ela está dizendo, a mulher é empreendedora por natureza. É verdade, né? Porque tudo vem da mulher. E a Beth Maia, concordando, eu queria dizer com ela. Eu queria agradecer também a presença do Adilson Pontes, que chegou aqui depois. Passar para a Rosa e depois para a Carmen, depois para a Helena, tá? Aí segue a ordem. Só todo mundo rápido para a gente ter tempo. Perfeito. Empreendedorismo, aí eu vou me calar, porque depois de Helena e Geisa, a gente fica... mas eu concordo com você que empreender não é só você abrir empresas. Para mim é tão básico, né, Helena, como você falou. Empreender é fazer acontecer, né? Empreender é se desafiar. Empreender é realizar sonhos, né? E eu acho que a mulher é empreendedora por natureza, é dela, né? A gente gosta de desafio. E quanto mais desafiada, mais a gente vai atrás de realizar os nossos sonhos. Então, eu acho que é muito por aí, é muito conceitual. Agora, tentando linkar um pouco o empreendedorismo com a ética, eu não consigo enxergar também se falar em empreendedorismo sem falar em valores éticos, né? A gente tem que estar antenada com o que a sociedade espera, com conceitos de sustentabilidade, com conceitos de integridade, de respeito. Então, se somam, é uma união perfeita, né? Você não pode empreender sem ter esses itens ou esses conceitos éticos básicos, digamos assim, principalmente de integridade, enfim. Então, eu acho que é tudo isso que vocês falam. É fácil, porque o nosso dia a dia é assim, então é muito fácil a gente empreender, a grande desafio é você fazer acontecer, né? Você tem sonho, você quer fazer tudo, mas o grande desafio é você
fazer acontecer. Vez por outra também, quando a gente está dando alguma aula, alguma palestra, a gente fala que eu lembro de minha mãe dando aula com ficha escrita na mão. Então, para você fazer controle, a aula sobre controle, por exemplo, você não precisa ter sistemas. Mas eu não controlo meu almoxarifado porque eu não tenho sistema. Gente, você anota no papel, você anota numa planilha. Se você tem 20 carros na tua autarquia, você faz uma planilhinha, um papelzinho para cada carro. Então, controle, empreender, inovação, não precisa de altas tecnologias. É fazer acontecer. E fazer acontecer você pode fazer no papel. Por mais arcaico que pareça, né? É controle, é doméstico. Né? Então, a gente tem que começar, porque não adianta, se você não tiver esse conceito de controle, você pode ter o maior sistema do mundo que você não vai usar. Então, primeiro é conceitual mesmo. Né? Você tem que aprender a controlar no papel, a controlar numa planilha, para você poder saber usar o sistema mais avançado, mais moderno que existe. Então, inovação é importante, né? Hoje não tem como a gente estamos aqui em rede nacional, mundial, né? Estamos aqui pela internet, qualquer pessoa pode nos ver em qualquer lugar do mundo, mas se você não tiver esse conceito de relacionamento, esse conceito de interação, você não ia conseguir sair disso ou estar aqui hoje, por exemplo. Do mesmo jeito também, essa questão do empreendedorismo, se não tiver a questão ética, né? Então, empreender, concordo plenamente com Geise e Helena, é fazer acontecer. E só para linkar mesmo definitivamente, porque é um conceito que eu acredito e tento levar no meu dia a dia, não adianta se empreender sem ter minimamente os conceitos éticos de integridade e de sustentabilidade. Olha, obrigada, Rosa. Eu e a Simone, a gente teve um amigo, um grande mestre da gente ao longo dos tempos, e ele dizia o seguinte: você só precisa de código de ética quando a pessoa não tem ética. Se ela tiver valores, ela não precisa, que foi o Dr. Matias. E ele dizia sempre isso. É verdade, se todo mundo tivesse ética, não precisaria de código de ética, né? Então, essa coisa que estão dizendo aqui, não só a Cândida, dizendo que você tinha que ter pelo menos noções básicas de ética, é berço, como falou a Beth, como falou a Nádia, e a Nádia até está concordando com a Rosa, que controle não pode estar atrelado à tecnologia nem ferramentas. Vou passar para a Carmen rapidinho e depois para Geise, tá? Parabenizar as meninas, né, que realmente empreender é muito bom. E você trabalhar com pessoas que você coloca elas para empreender é melhor ainda, né? A gente aqui na Paraíba tem vamos dizer assim, uma situação bem diferenciada. Eu gosto muito de mesa aposta, e a partir do momento que eu ia fazendo mesa aposta, minhas amigas iam dizendo: Carmen, você podia dar uns cursos para as nossas secretárias, para elas aprenderem a fazer mesa para a gente também. E aí foi se fazendo isso. A partir daí, o grupo da igreja começou a ver que eu gosto de cozinhar, né? Eu também estudei para cozinhar, eu sou gastrônoma. E aí a gente foi para a igreja para ensinar ao pessoal lá a cozinhar com os alimentos da época. E agora, nessa pandemia, as meninas estão vendendo quentinha, gente, com as receitinhas aprendidas do feijão com arroz, porque a culinária francesa, asiática, mediterrânea, não. A gente faz o dia a dia do nordestino. Vasti, minha amiga minha, empreendedora demais. A gente faz feiras, a gente participa de feiras de artesanato para ensinar isso às meninas. É uma coisa assim bem bacana, que depois que eu fiquei mais velha, né, depois dos meus 55 anos, eu entrei por esse lado de ensinar as pessoas a empreender, a ganhar dinheiro. E no início da pandemia, a gente fazia 1.000 quentinhas de cuscuz com amor, era o cuscuz do amor, que distribuíamos às pessoas que estavam na rua, sempre por mês. Foi gratificante, foi uma parte da minha vida que até hoje eu fico assim, orgulhosa desse, sabe? É muito bom empreender. Estão concordando aqui com a Helena, várias pessoas aqui, e dizendo realmente se espelhar, né?
em alguém que já tem uma experiência, que é uma experiência válida, ou alguém que você possa até se espelhar e mudar um pouco, né? Mas você tem um norte. E a Helena até já pediu ali a palavra, eu vou voltar a passar para ela para não ficar falando eu demais. Vamos lá, Helena. Eu acho que nós estamos falando de 2 pontos muito importantes e muito impactantes na vida das mulheres, né? Porque realmente as mulheres são empreendedoras. Agora, o primeiro que eu acho é o seguinte, é a formação de redes. Nós falamos aqui do Sebrae. Aliás, Geisa, eu participei da aceleradora do Sebrae delas, tá? Maravilhoso. Então, esse buscar uma rede, que é o que todas nós fizemos aqui, né? Em cada uma da sua área de especialização, né? Buscar redes para empreender, é o que a gente faz, né? Então, essa formação de redes é muito importante, porque ela vai, como o Carmen estava comentando agora, ela vai fazer com que as empreendedoras, seja no ramo da engenharia, seja as empreendedoras, como o Carmen comentou, né, elas não tropecem em erros comuns, vamos dizer assim. Yara, erros fáceis. Cometam erros diferentes, né? Então, eu acho que essa formação de rede, além de inspirar, ela também permite esse aprendizado básico. Tá? Isso é muito importante. E o segundo ponto que eu queria ressaltar muito também, que Geisa comentou, com relação ao empreendedorismo de impacto. Né? É o chamado negócio social, que não é uma ONG, mas é uma empresa com fim lucrativo e que não faz responsabilidade social, não é isso. A área dela, vamos dizer, a atividade fim tem o objetivo de impactar a sociedade. Então, a gente vê empresas de impacto na área de meio ambiente, na área social, e vejo muitas mulheres, Geisa vai concordar comigo, porque, olha só, é muita mulher nessa área, porque eu vejo que as mulheres, quando empreendem, elas precisam gerar renda, claro, mas assim, elas têm uma preocupação tão grande em como o meu negócio impacta o meio ambiente. Eu vou citar aqui o Favela Orgânica, tá? Que começou com, não é, a Geisa conhece, maravilhosa a Regina, né? Então, assim, é um impacto, é uma preocupação também como a minha empresa não só impacta o meio ambiente e a sociedade, mas como o meu negócio, fim, pode influenciar nessa sociedade. E é muito interessante, assim, que o impacto social ele é para todas as áreas, né? Então, assim, dentro da engenharia, da arquitetura, tem também muitas iniciativas super bacanas que buscam o olhar mais inclusivo, trabalhar, assim, para além de normas, o que a gente tem que fazer na realidade, juntando o que a gente tem, na verdade, na mão, e usando a criatividade. Eu acho que dentro dessa perspectiva, assim, o que a gente pode fazer, né? O que a gente pode servir como exemplo, eu acho que os conselhos têm um papel aí também fundamental, né? Ao reunir as mulheres, colocar elas para relatar um pouco da sua experiência, a gente está criando aí bases, né? Para que as mulheres que estão chegando, elas entendam um pouco, assim, de que é um caminho que está sendo construído, mas que tem muita coisa importante, assim, que já foi feita, experienciada. Eu sempre falo, assim, para a minha equipe, que a gente tem que trabalhar naquela perspectiva. Temos aqui a gente tem que sempre trabalhar na perspectiva, assim, de errar diferente, né, gente? Vamos aprender com os erros e vamos olhar no entorno e tentar dar um passo além, né? Criar e errar outra coisa. O que a gente já pode aprender e acessar as bases do conhecimento, a gente faz. E aí depois a gente deixa a criatividade aberta para que a gente possa testar mais e conseguir ir calcando aí um novo caminho. A Flávia, obrigada. A Flávia é uma empreendedora nata, né, Flávia? Porque ela é autônoma. Então, fala um pouquinho dessa... Você teve alguma dificuldade com a chegada da pandemia nas suas atividades profissionais? Sim, tive. A gente sempre tem a expectativa do início do ano fazer a captação de clientes, né? É sempre no início do ano que o pessoal está mais animado, né? Começa o ano mais ativo e procura mais, né, profissionais como eu para poder estar fazendo os serviços pelos quais eles necessitam, né? E como todo ano, né, o ano passado, o início
eu só gostaria de comentar a importância, né, a Flávia comentou, a importância realmente da gente buscar uma rede, né, de apoio, né, que eu tenho certeza que a Flávia fez isso também. Porque, assim, a gente citou aqui, por exemplo, o Sebrae, né, a aceleradora Sebrae delas foi uma aceleradora. Aceleradora é quando você pega um grupo de pessoas e eles olham para o seu negócio e dão aquela incrementada e você cresce rapidamente, né? Então, buscar essa rede, porque o Sebrae, por exemplo, atuou nessa área, especialmente com relação a mulheres. Aceleradora Sebrae delas, porque as mulheres têm diversas características específicas, que a gente já comentou aqui, de ser mulher e empreender, né? E não é diferente. Então, assim, esse tipo de ajuda, eu vou falar para você, eu agora estou aposentada, então eu sou empreendedora, né? Eu trabalho muito mais do que antes, porque empreendedor não para, né? Então, agora eu tenho a minha empresa que faz mentoria de empreendedorismo feminino. Eu vou falar, Flávia, para mim foi complicado no ano passado também, porque as pessoas se paralisaram, né? Então, eu vou falar para vocês, o apoio do Sebrae nessa hora, por mais que eu já tivesse experiência, foi fundamental, sabe? Porque eu vou falar para vocês também, assim, hoje a minha empresa rende mais do que rendia antes. Então, você vê aquela história, né, de que oportunidade, crise, elas se entrelaçam, não é? Por isso a importância de procurar uma rede. Ah, que legal. A gente tem como encontrar essa aceleradora. Ela também atuaria, o agente da área tecnológica tem como se inserir? Bem, a aceleradora do Sebrae delas, ela abre um edital de chamada, vamos dizer assim, tá? E fecha e segue com aquela turma. Vai abrir uma outra. Eu também trabalho junto com o Sebrae e, assim, vai abrir uma outra aceleradora, tá? Que não existe só no Rio de Janeiro, existe em outros lugares. Aceleradora voltada para o empreendedorismo feminino, de mulheres, né? Então, tem que ficar de olho. Não sei se Geisa já tem alguma informação. Tem, Geisa? Eu conversei com o Sebrae em fevereiro. Fala, Geisa, abre o microfone. Desculpa. Na verdade, está para abrir, ainda não está definida a data, mas tem outras iniciativas também voltadas a mulheres da área tecnológica, porque existe também esse movimento muito forte, né, de trazer mais mulheres para esse mundo da tecnologia. Então, o British Council está fazendo uma mobilização para ter o Female Tech, Female Leaders, que também focado nessa área tech. A B2Mami também fez recentemente uma pesquisa mostrando, né, que na área da inovação a gente ainda tem muito poucas mulheres líderes, né, das startups. Então, assim, tem muita rede. E como começar a buscar isso, eu acho que é um caminho para a galera se agregar, né, e fazer diferente e transformar esse cenário que a gente encontra. Eu só queria complementar. Posso falar? Só complementar. O trabalho do British Council é maravilhoso. Eu já fiz alguns trabalhos com eles. É muito interessante. E buscar essa rede. Gente, fazer uma busca mesmo nas redes que existem disponíveis, né? E não ficar só preso. A gente está aqui comentando, né, um exemplo, né? Mas, assim, isso que a Geisa comentou. Fala, vai, procura, encontra. E por que não, gente, participar dessas redes? Você... Né? Existem vários programas de mentoria, você está aqui, a Aliança Empreendedora, por exemplo. A Aliança Empreendedora faz um trabalho muito interessante, que você se voluntaria para ser mentor de uma empreendedora ou um empreendedor. Tá? Então, você se voluntaria e faz tudo online. Então, você dá uma hora de mentoria a cada 15 dias de maneira voluntária para quem não poderia ter esse tipo de mentoria. Então, existem várias iniciativas, não só para a gente conseguir crescer, mas para nós contribuirmos também. Eu sempre digo que as mulheres da área tecnológica, nós aprendemos por osmose um monte de coisa, que a gente acaba entendendo de logística, de gestão, muita coisa. E isso tem um valor muito grande para a sociedade, para a gente contribuir para a sociedade. Gente, que alegria que é quando você vê uma empreendedora que não teria condições de receber uma mentoria, né, e que tem um negócio e é uma pessoa que você sente que vai crescer, e você consegue oferecer uma mentoria para ela. Isso é maravilhoso, gente, é muito recompensador. Carmen, você vivenciou alguma coisa nesse sentido? Direto na Paraíba, independente da sua experiência pessoal, você enxerga esse tipo de atividade? Quem tem mais contato com jovens? Acho que talvez a Flávia seja... Não, a mais jovem é a Geisa, né? Mas a Flávia é jovem da área tecnológica. Você vê, Simone,
Rosa, que é presidente de CREA. Quem enxerga essa? Uma experiência, tem várias experiências aqui, né? O Sebrae, as meninas estão falando aí, mas realmente o Sebrae tem dado uma força incrível aos grupos. A gente tem alguns grupos femininos que trabalham com a parte mesmo de empreendedorismo, que é para tentar o sustento da família. E nessa pandemia, muita gente ficou desempregada. E o trabalho que eles fizeram, eles têm assim, vamos dizer assim, pacotes e ensinam as pessoas a trabalharem, desde você montar o seu produto até você vender. Então, como você trabalha essa parte toda financeira, para você não se perder, não usar o seu dinheiro e o dinheiro do que você está produzindo, o seu produto. Tem coisas, a gente tem conversado com as pessoas, a gente tem ficado muito tempo na internet, nessa época, eu não saio de casa, eu sou totalmente isolada. E a gente vê que o Sebrae tem ajudado muito. A igreja, olha, a minha igreja, a gente tem algumas igrejas aqui que fazem trabalhos assim, maravilhosos. Trabalho de sustentabilidade, trabalho de horta comunitária, é muita coisa assim interessante. E são espaços grandes que mesmo com essa pandemia eles estão conseguindo fazer alguns canteiros e agora estão transferindo os canteiros que eram da fazenda da igreja para as casas, para os quintais dessas pessoas. Um trabalho assim, fantástico para os geólogos, sabe? Eu assim, fico muito feliz com esse trabalho. E nós que frequentamos a igreja mesmo online, a gente também participa financeiramente para ajudar esses projetos. São projetos bem bacanas, tanto Sebrae como a parte, vamos dizer assim, das igrejas. Simone. Está sem som. A gente, nessa área de perícia, é autônoma absolutamente. Quando a gente começou lá atrás, poucas mulheres. Todo mundo sabia quem era Yara, quem era Simone, porque, né? Isso é bom porque a gente se destaca. Hoje já não está mais assim, né? E a gente vê muita gente, vê que o mercado está absolutamente para todo mundo, né? E eu venho de uma família de muitas mulheres. A minha mãe é professora, então já foi um grande exemplo. Para mim era muito bacana poder falar que a minha mãe era professora e trabalhava, porque naquela época ninguém trabalhava, né? Então era um grande orgulho. Eu não tinha outro caminho a seguir a não ser batalhar e trabalhar. Hoje também sou professora. Não botei o currículo todo, né, Meara? Porque não dá, senão a gente fica falando currículo. Mas a minha filha é professora, então tenho 2 filhas, agora tenho uma neta. Então é o mundo feminino. Então a gente tem que dar força ao mundo feminino, sim. E eu acho que a mulher tem uma força muito grande. A gente já nasce com uma força muito superior a qualquer coisa, né? A gente já nasce multifunção. E eu acho que isso facilita muito para a gente em termos desse empreendedorismo, porque a gente tem que ir pela vida, né? Eu queria só fazer uma observação que na atualidade menos, mas na época que eu comecei, as mulheres tinham, a gente até que não, mas as mulheres tinham uma concorrência, e tem ainda a mulher com mais de 50, ainda tem uma concorrência que as mais jovens não têm. Eu acho que é bacana quem não tem, né? Que não tem, porque várias não têm. Mas a mulher, como ela entrou no mercado, começou a competir, ela começou a competir com a própria mulher também para poder se diferenciar, quer dizer, esse dar as mãos, que até a Geisa, que é a sororidade, né, que a Geisa citou, é fundamental hoje em qualquer área, inclusive na área tecnológica. E, Helena, como chama os seus livros? Um deles é o Mulher de Negócios. Deixa eu só pegar aqui para mostrar para vocês. Um deles é esse aqui, é o Mulher de Negócios, Faça a Sua Empresa Acontecer. Ele veio, gente, de palestras que eu faço, né? Então eu resolvi transformar ele num livro mesmo. Eu também tenho o Ensino de Empreendedorismo no Brasil, que é um livro em coautoria com o Sebrae, UF, UFRJ, diversas universidades. E estou lançando o 3º mês que vem, também é coautoria, que vai se chamar Revolução 50+, que vai contar de cada capítulo, conta a história de reinvenção das mulheres depois de 50, porque realmente eu reinventei minha vida depois de 50, né? Até também para quebrar, Yara, essa questão, na vida das mulheres nós vamos passando nos confrontando com diversos preconceitos, né? Então, como mulher na área de tecnologia, e
E agora eu estou confrontando outro, agora não, porque já estou com 56, que é o ageísmo, o preconceito contra as pessoas que têm mais idade, né? Que esse preconceito existe. Né? Então, assim, é preciso também, a ideia desse terceiro livro é quebrar também esse paradigma, porque nós podemos nos reinventar várias vezes, né? Quanto mais longevos ficamos, mais nos reinventamos. Né? Às vezes eu vou fazer uma palestra e começo falando assim, eu era paleontóloga, fui feliz como paleontóloga, e hoje eu sou empresária. Quer dizer, nós podemos nos reinventar quantas vezes quisermos, desde que tenha o quê? Paixão e brilho no olho pelo que a gente faz. Por que eu acho que as mulheres conseguem mudar o mundo? Nós estamos mudando o mundo. Tá? Porque nós temos paixão, nós escolhemos o que a gente fazer, por mais difícil que seja, no que a gente acredita, não é? Gente, a minha mãe tem 86 anos. Ela fez medicina escondida do meu avô, ela nasceu em 34, até o terceiro ano da faculdade, porque ela não podia fazer. Olha, fez medicina escondida. Meu avô só descobriu porque ela tirou nota 100 máxima num professor que reprovava todo mundo, aí um conhecido de conhecido, aí meu avô descobriu. Então, assim, eu fico pensando na época da minha mãe para hoje, não é? O quanto que já mudou e quanto a gente pode mudar. E nós, mulheres, temos esse brilho no olho. Cada uma de vocês, né, eu fico vendo aqui pela telinha, quando fala da profissão, da atividade que faz, que realizou, é aquele olhinho que brilha, né? Então, é por isso que nós temos tanta força. É por isso, gente. Que bacana. Eu dei aula, fui professora de empreendedorismo desde o final da década de 90 até 2004, 2005. Na Faculdade da Cidade, para a Ciência da Computação. E o empreendedorismo mudou muito, porque você estudava, o empreendedorismo era fazer um plano de negócios para poder simular a sua empresa, né? Então, o empreendedorismo realmente, como a Helena falou, ele ampliou muito, ele cresceu. E não foi espontâneo, né? Porque foi necessário, a sociedade exigiu isso. E hoje, mais ainda, né? Hoje, desde a chegada da pandemia, quem não se reinventar vai dançar. Né? Queira ou não, você tem que se reinventar em todas as áreas. E veja bem, mesmo quem foi concursado e tem seu emprego público e tal, vai ter que se reinventar, porque ninguém vai ficar eternamente trabalhando remoto e ganhando. Né? Se uma hora isso não vai dar certo. Então, e não é justo. Eu acho que não é justo com o profissional que está trabalhando, está ralando, e você está, porque houve um aumento, porque eles estão fazendo uma análise muito estatística, né? O tempo todo, qual foi o número de processos que tiveram solução, qual foi o número de atendimentos que teve no setor tal, e na realidade, em termos de qualidade, nem sempre isso está sendo visto no trabalho remoto. Então, eu acho que essa reflexão da mudança que está por vir passa muito pelo empreendedorismo, e eu acho que a área tecnológica, que eu entendo e defendo a bandeira de que engenharia é vida. Sem engenharia não há vida. Então, essa engenharia, Simone, é no sentido amplo da área tecnológica. Então, eu entendo que a gente tem uma responsabilidade muito grande nesse sentido. Vou passar para a Flávia e a gente vai caminhando rapidamente para nossa conclusão. Tá? Vamos lá, Flávia. Só falar um pouquinho a respeito do que a Helena pontuou em relação a reinventar. Teve um período na minha vida que foi mais ou menos, foi no início mesmo de carreira. Logo que eu formei, eu fui empregada, né? Não como engenheira. Na época, a oportunidade era para auxiliar técnica no setor de geoprocessamento da prefeitura do meu município. E eu fui permanecendo com trabalhos contratados até 2004, quando eu fiquei desempregada. E aí, depois disso, eu não fui conseguindo trabalho, né? Não fui conseguindo me recolocar no mercado. E em 2006, eu já estava entrando em desespero, porque já tinha 1 ano e meio que eu estava sem conseguir trabalhar na minha área. E eu me reinventei na época. Eu descobri que eu tinha habilidades artesanais e aprendi a fazer bijuterias e passei a viver de fazer bijuterias. Criei até uma marca para mim na época e eu vendia bijuterias para engenheiros e arquitetos.
Eu saía com uma malinha de roda, meu material era todo separado, caixas de brincos, de colares, de pulseiras, eu fazia tudo. Eu ia na Galeria Ouvidor em Belo Horizonte comprar um material, eu só comprava material de qualidade. Tanto que o brinco que eu estou usando fui eu que fiz na época, você vê, o material era de qualidade, era biju de qualidade, né? E aí eu trabalhei com vendas de bijuteria, eu vendia muito bem, eu fazia concertos, eu aprendi a fazer concertos, então quem tinha bijuteria com defeito, eu consertava, então eu tinha muita cliente por causa disso, até hoje elas me cobram, né? Flávia, você parou de fazer, gente, eu voltei a ser engenheira. Pois é, mas depois você pode mudar. A Rosa, vamos lá? Na sua finalização. Vamos sim. Só, pessoal, agradecer vocês, tá certo? Estamos à disposição aqui. A Nádia fez um comentário aqui no YouTube, Yara, dizendo que, Helena, que a rede é importante para que a gente possa se fortalecer, né? Mas que a rede também é importante no Nordeste para vocês irem descansar. Então, eu encerro a minha participação aqui também, com essa máxima aqui da professora Nádia, colega nossa aqui, é uma pessoa que a gente admira muito, que está aqui nos assistindo, então, agradecer a ela. Encerro essa nossa participação também, mais uma vez agradecendo a Yara Nagli. Yara, muito obrigada, que a nossa rede se fortaleça cada vez mais. E vocês também, né? Eu acho que Carmen e Flávia, talvez com uma aproximação maior pelo próprio sistema, né? Mas Helena, Geisa, eles são especiais. Simone, eu tenho uma admiração e um carinho muito grande pelo CAU, muitos amigos arquitetos, enfim, todos vocês. Prazer enorme participar. E a todos que estão nos ouvindo através do YouTube, muito obrigada pelo aprendizado da noite de hoje. Simone, ao microfone. É o microfone que a gente esquece. Eu também quero agradecer muito. Esse bate-papo podia ficar até bem mais tarde, né? Sempre muito agradável. É a nossa vida atual, não tem jeito. Pandemia é igual. Eu estou dando aula, eu sou professora universitária, estou dando aula online. Tem jeito, né? Eu acho que isso também foi uma reinvenção minha do doutorado, da aula. Porque eu acho que, como a Helena falou, a gente está sempre se reinventando, né? A gente é uma caixinha de surpresa. A gente não sabe o que tem dentro da gente. Então, a gente vai buscando aquela surpresa e a surpresa aparece e ela vem muito bem. Eu acho que ela é difícil quando a gente começa, mas depois que a gente consegue conquistar, ela se torna cada vez mais brilhante. E é isso que eu acho que a gente sempre busca, né? Crescer, se aprimorar e amar o que a gente faz. Isso é o empreendedorismo, amar o que a gente faz, qualquer que seja o que a gente está fazendo, né? Então é isso, fico à disposição, quem precisar de alguma coisa lá no CAU, estamos lá, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, tá? Geisa. Yara, eu queria te agradecer a oportunidade de estar aqui com tantas mulheres incríveis, poder ouvir um pouco da experiência de vocês. E você falou uma coisa muito importante, né, que é a sororidade. A gente é educada também a competir, a achar que a correr para fazer as coisas e às vezes sem conseguir olhar ao lado e ver quantas mulheres podem nos ajudar a encarar todos os desafios, o dia a dia, a dar aquele empurrãozinho quando a gente começa a ficar meio fraquejando. Então, assim, muito importante fazer esses círculos. Adorei a oportunidade, enfim, de estar com vocês, conhecer cada uma de vocês. Muito obrigada. Obrigada, Geisa. Vamos lá, Carmen. Agradecer. A palavra de hoje é gratidão, né? Queria agradecer a Yara por estar aqui nessa live maravilhosa. Eu adorei estar com vocês, Flávia, Rosa, Simone, Helena, Geisa. Muito bom estar aqui. E eu queria fazer um agradecimento especial. Hoje eu faço parte do Comitê Gestor da Mulher do CREA da Paraíba. Eu queria agradecer ao Joel, que criou esse grupo, né, o presidente do CONFEA. Queria agradecer ao presidente do CREA, Antônio Carlos Aragão, por ter me colocado nesse grupo como representante do plenário. E essa Semana da Mulher foi muito gratificante para a gente, porque nós recebemos um voto de aplauso da nossa Assembleia Legislativa, o nosso deputado Ranieri Paulino, uma pessoa muito querida, que atende o CREA com uma presteza que ninguém atende como ele.
E queria agradecer a nossa senadora, Daniela Ribeiro, que levou o nosso voto, a moção de aplauso ao Senado Federal, parabenizando com fé a CREA e esse grupo de mulheres aguerridas e dispostas a diminuir a desigualdade. Obrigada, Carmen. Helena? Olha, Yara, para mim a gratidão é muito importante. Então, antes de tudo, muita gratidão pelo convite, gratidão por estar aqui. Um beijo especial na minha amiga Suzana Satamini, que fez essa rede, que fez essa ponte. Então, assim, muito gostoso. Isso aqui fluiu como um bate-papo e eu tenho certeza que as pessoas que estão ouvindo a gente sentiram isso também. Então, a minha palavra é gratidão. Eu acho muito importante a gente agradecer sempre aos bons momentos da vida, né? E agradecer que temos sempre dificuldades e vamos superar essas dificuldades. Então, a minha palavra é gratidão. Um enorme beijo para vocês. Ai, que legal. Obrigada. Realmente, a gente tem que agradecer muito a Suzana. A Suzana é uma pessoa muito agregadora e muito importante na minha vida. Ela tem ajudado muito. Me orientada, ela é muito organizada. Ela tem uma rede de relacionamento muito bacana, né? Uma pessoa de grandes valores. E queria agradecer a Carmen, que também minha amiga de longa data, uma grande empreendedora, que vai modificar de novo esse sistema, que ela já modificou uma vez, né? Simone, parabéns pelo seu trabalho. Sei que você tem feito um belo trabalho no CAU RJ. Quem sabe no CAU Brasil, né? CAU BR, te aguarda. Flávia, sei que você está fazendo um belo trabalho, não só na sua associação, como também na AFIAG Minas, como também próxima ao sistema Confecreia e ao Confia. É uma pessoa muito guerreira, batalhadora. A Rosa, parabéns pela sua gestão, pela sua eleição. A gente está torcendo por você. Você tem uma pessoa que é o Dacal. Aliás, você na CREA Alagoas, a Carmen também conhece. São pessoas maravilhosas, os ex-presidentes, entendeu? Grandes ex-presidentes. E, Geisa, muito obrigada por você ter vindo. Você é uma pessoa extremamente especial, está fazendo um trabalho super inovador, né? No estado do Rio de Janeiro, trazendo dando oportunidade à participação de toda a sociedade civil. O lógico, presidente da Assembleia, ex-presidente atual, inclusive, ele prestigia muito o fórum, mais, no meu entendimento, que os demais. Mas ele realmente dá uma força e você sabe aproveitar. Você leva a tua equipe, traz a gente, é muito legal. Muito obrigada por ter vindo. Helena, sem palavras, porque realmente eu queria saber qual é a editora do livro, que eu já anotei, A Mulher de 50 a Mais. E a editora é qual? Reino Editorial. Reino Editorial. Legal. Olha, gente, vocês aí que participaram com a gente, a Suzana está dizendo aqui que adorou, parabéns. Eu não tinha visto ela entrar ainda. Obrigada, Suzana. Está agradecendo especialmente a Geisa e a Helena. Queria agradecer a todo mundo que está presente e dizer o seguinte: segunda-feira a gente volta, a gente vai complementar essa semana da engenharia, vai virar a quinzena da engenharia e da mulher, quinzena da mulher na área tecnológica, das mulheres em evidência. E, lógico que não vai esgotar, a gente vai continuar tentando fazer tudo que a gente puder. A gente queria pedir as pautas que vocês encontrarem, entendeu? Acharem interessante, para a gente poder ir crescendo, fazer crescer essa rede de mulheres na área tecnológica, ok? Obrigada, gente. Muito obrigada, Paola, que está trazendo para a gente, está realizando efetivamente esses bate-papos. Agradecer ao Paulo Vilela Dias por viabilizar mesmo e acreditar na gente, sempre dar força. Agradecer ao Conf, especialmente ao Joel e ao Felipe, porque o Felipe dá a maior força para a gente, divulga tudo que o Confia faz, a gente recebe, e tudo que a gente faz, o Confia divulga.
O Joel é dos presidentes de CREA, todos que eu conheço, que mais deu força para a mulher. E é uma das bandeiras dele, entendeu? De gestão, desde a primeira gestão. Ele disse ontem aqui, ele passou para saudar a gente, disse que na gestão dele, ele criou no CREA do Paraná o Comitê Mulher, que foi o embrião desse projeto Mulher, que é um projeto muito grande, que está sendo realizado em todo o Brasil, com total apoio do CONF e incentivo, né? Fomentando os CREAs. Muito obrigada, Paola. Pode encerrar. Muito obrigada, gente. Valeu para todo mundo. A gente volta, então, na segunda, tá bom? Obrigada. Eu já encerrei, Flávia. É porque eu não agradeci, eu só queria agradecer. Agradecendo. Você pode dizer que agradecendo. Senão a gente não pode mais perder tempo. Você é especial. Obrigada a você por apoiar a gente, por dar força, por estar sempre disponível com esse sorriso lindo, para a gente poder trabalhar junto, tá? Muito obrigada. Obrigada a todas. Obrigada, gente. Obrigada. Tá? Valeu. Adorei. Tchau, gente. Tchau,